Hoje eu quero ensinar você a forma mais rápida e fácil de aprender inglês de forma gratuita. O que eu vou compartilhar com você é todo o conhecimento disponível que me ajudou a alcançar a fluência no idioma. Aqui eu vou pedir licença para ensinar o método do Mairo Vergara, que foi de longe o que mais me ajudou a alcançar essa fluência no idioma, e eu acredito que vai ser também o método que mais vai te ajudar a alcançar essa proeza no idioma também. Mas eu vou deixar na descrição como forma de agradecimento, porque de fato o que eu aprendi aqui foi o que me ajudou a aprender o idioma. Antes de começar, eu quero que você saiba que o processo de evolução no idioma, ele é lento, mas ele funciona. É quase impossível aprender inglês de 0 até 6 meses, mas você consegue, principalmente se você estiver totalmente imerso no idioma. A menos que você esteja completamente imerso no idioma, sua forma de aprender vai ser mais lenta. Dessa forma, eu não quero desanimar vocês, mas sim, eu quero que vocês tenham essa consciência de que o processo demora, mas vale a pena. Técnica 1. Estudo de textos com áudio. Aqui ele explica que existem duas abordagens. A primeira que é a top-down e a segunda que é a bottom-up. A primeira abordagem, que é a top-down, ela começa de cima para baixo. Primeiro você começa pelos textos, depois você vai para as palavras e depois você vai para a gramática. A segunda abordagem, que é a bottom-up, que no caso é de baixo para cima, você começa aprendendo as palavras e regras primeiro, e depois você começa a entender os textos. Essa segunda abordagem, ela é mais ineficiente e, infelizmente, ele é o método mais utilizado dentre as instituições de ensino. E acaba que não funciona tanto se você quer alcançar a fluência no idioma. Mas o método que eu vou ensinar para você, ele é um pouco mais eficaz, a gente vai abordar ele de uma outra forma. Quais são os materiais que a gente vai precisar? Textos em inglês, áudios, traduções e dicionário. Tá, João, mas quais são os passos? Primeiro, você vai escutar o áudio em inglês, você vai estudar o texto linha a linha, depois você vai revisar o áudio, novamente, dessa vez com as traduções, e reescutar o áudio 20 vezes por dia. Aqui, o seu objetivo não é necessariamente a perfeição, mas sim uma melhora constante. Para vocês não precisarem ficar procurando textos específicos, com áudios específicos, com traduções específicas, no site do próprio Mairo Vergara, ele tem todos os textos disponíveis para vocês gratuitamente. Eu vou deixar o site aqui na descrição e todos os créditos a ele, aquele que fez o site. Então você pode acessar o site e estudar os textos por lá. Tem várias ideias de texto e várias histórias diferentes em vários contextos diferentes. Segunda técnica, mineração de sentenças. Por que minerar sentenças? Primeiro, porque isso aumenta o seu vocabulário com retenção. Segundo, porque isso melhora a sua leitura e compreensão. Terceiro, porque isso vai te ajudar a ter uma base mais sólida para você alcançar a sua fluência no idioma. Tá, João, mas como é que a gente faz isso aí? Primeiro, defina a sua meta diária. Ela pode ser de 5 palavras por dia, e se você for um pouco mais avançado, pode ser até de 15 ou 20 palavras por dia. Segundo passo é encontrar palavras novas. Essas palavras novas, elas podem estar em qualquer lugar, basicamente. Livros, artigos, vídeos, legendas, filmes, séries, textos, qualquer lugar onde você consiga achar uma palavra em inglês que você ainda não conhece, serve, tá bom? Encontre frases e mais um. O que isso significa? Encontre uma frase onde a única palavra que você desconhece dessa frase em inglês é aquela palavra específica que você achou. Por exemplo, você tem uma frase específica. I wake up today. Eu conheço. Wake up, não sei o que é. E today, eu sei o que significa. Today é hoje. Eu sei que sou eu, e wake up, eu ainda não sei o que significa. Isso é o exemplo de frase e mais um. Você conhece todas as palavras da frase, exceto a palavra que você desconhece, obviamente. Nesse sentido, tendo a frase que você desconhece num contexto onde você saiba o que ela vai fazer, você vai estudar essa frase com mais afinco. Uma única palavra em uma frase onde você conhece ela toda. Quarto ponto é anotar no seu caderno ou SRS. SRS é basicamente um sistema de repetição espaçada. Existem vários aplicativos que podem te ajudar com isso, principalmente flashcards. É basicamente um aplicativo onde você baixa e você consegue visualizar o que a palavra significa, e se você virar, aparece o significado dessa palavra. Também serve como um sistema de repetição espaçada. Quinto ponto é a revisão diária. E quanto mais contato você tem com o idioma, mais retenção você vai ter. Eu vou deixar aqui na descrição alguns exemplos de ferramentas que eu uso para me ajudar na pronúncia das palavras, principalmente o forvo.com, que me ajuda bastante com as palavras, e o Google também me ajuda, o Google Tradutor,
nas frases. Você pode usar também o ChatGPT, porque ele também está bem inteligente nesse sentido, e ele consegue falar muito bem, talvez até melhor do que o Google Tradutor. Então você pode usar essas três ferramentas para te ajudar melhor. Meu nome é João, atualmente eu sou estudante de neuroeducação e nesse canal eu quero compartilhar conteúdos que vão te ajudar a se tornar ilimitados por meio do desenvolvimento pessoal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal para que ele seja mais distribuído para as pessoas. Dito isso, vamos continuar. Terceira técnica, o mar do inglês. Nessa etapa, eu quero que você se lembre que você vai precisar ficar imerso no idioma durante boa parte do seu tempo. Nesse sentido, eu não quero que você tenha medo de aprender o idioma. Você precisa se expor. Lembra que conhecimento só é poder em potencial. Você precisa ativamente estar em contato com o idioma, mesmo você não entendendo tanto. É necessário que você tenha esse momento de barreira para que você consiga superá-la. Mesmo que você não entenda, você vai conseguir pegar uma ou duas palavras e com o tempo você vai melhorando a sua fluência. Por exemplo, se a gente pegar uma pessoa que só lê livros de natação, uma outra pessoa que nadou em uma piscina e uma outra pessoa que nadou no mar, dentre essas três pessoas, muito provavelmente a que mais aprendeu a nadar a longo prazo foi a que aprendeu a nadar no mar. Por quê? Porque ela esteve nadando na maior adversidade possível. Não que estar na maior adversidade possível seja o ponto central do que eu quero discutir, mas sim a imersão. Você vai precisar sim estar imerso no idioma. Aqui a regra é simples. Metade do tempo estudando palavras, minerando sentenças, e metade do tempo em imersão real no idioma. Você pode dividir, por exemplo, se você for fazer um estudo de 1 hora por dia, colocar 30 minutos de estudo de mineração de sentenças e estudo de texto com áudio e 30 minutos por dia de imersão total no idioma. E como se imergir no inglês? Basicamente é consumir conteúdos novos em inglês e no máximo com legendas em inglês também. Você pode consumir podcasts nativos, tá? De pessoas que falam o idioma. Consumir vídeos de pessoas que falam o idioma, vídeos de pessoas que têm um nicho parecido com o seu. Oi? Comigo mesmo. Como imergir no inglês? Você pode fazer isso estando em total imersão com séries, filmes, com legendas em inglês mesmo, tá? Você pode escutar podcasts, por exemplo. Basicamente, você tem que achar conteúdos de pessoas nativas no inglês, no idioma que você quer falar. Com o tempo, você vai perceber que você não precisa mais da ajuda das legendas. E aí, você vai perceber que você está aprimorando o seu nível no inglês. Aí, o seu progresso ele vai ser assim. Se você está em um primeiro momento em que você não entende nada do idioma, você vai começar não entendendo nada e você vai começar entendendo poucas coisas. Em pouco tempo, você vai entender 50% do que você quer. E em pouco mais de tempo, você vai entender 75%. E, a partir desses 75% até você chegar no 100%, que é um pouco mais difícil, você vai perceber que o abismo para chegar aqui nesses dois pontos é muito maior do que quando você foi do 1% para 50%. E por que isso acontece? Primeiro porque quando você não sabe nada, qualquer coisinha que entra em seu repertório, ele já contribui com uma parte significativa de conhecimento para você. Bônus. A regra dos 4 S da fluência. O primeiro S é o system. Você precisa criar um sistema diário que funcione para você. Definir a meta diária de estudo que você vai fazer, o horário onde você vai fazer e, principalmente, o que você vai fazer. Tendo tudo isso bem alinhado, já vai te ajudar bastante a alcançar a fluência no idioma. Lembre-se, precisa ser um hábito, então você precisa conseguir manter isso com consistência por pelo menos uns 2 meses para que você consiga, aos poucos, ir alcançando a fluência no idioma. Lembre-se, é um processo que demora, mas que ele vai sim, comprovadamente, te ajudar. O segundo S é de songs, e você pode aprender eles usando também o método da imersão. Basicamente, é aprender inglês com músicas. O terceiro S é de shows, ou seja, filmes e séries. Lembrando, é a mesma coisa que eu já expliquei para vocês no método MAR, do Mário Vergara, só que aqui ela enfatiza mais a ideia dos filmes e das séries. O quarto S é speaking, e você consegue fazer isso falando ou praticando sozinho mesmo. A habilidade mais importante que você vai ter no inglês é justamente a fala. E praticar a fala foi algo que me ajudou bastante a me desenvolver melhor no idioma.
Mais pra frente no vídeo eu vou te ensinar alguns aplicativos que me ajudaram a me desenvolver melhor na fala do idioma, na pronúncia e etc. Aproveitando que a gente tá aqui, eu tenho mais uma dica. Tem outra dica que eu aprendi com o meu professor de inglês. Ele me ensinou a entender as palavras em inglês e não traduzir as palavras. Eu sei que pode parecer confuso, mas foi uma dica que me ajudou tanto na minha escuta, quanto na minha fala, quanto na minha leitura e quanto na minha escrita. Nesse sentido, você não vai precisar traduzir a palavra chair para cadeira e depois para chair de novo. Perde bastante tempo no longo prazo se você ficar traduzindo as palavras. O melhor seria você entender a palavra em inglês e saber o que ela significa de imediato. É tipo você olhar para um objeto e você saber o nome daquele objeto em inglês e você não precisar traduzir para entender o que é aquele objeto. O próximo ponto aqui é usar a inteligência artificial para aprender inglês. Hoje em dia, com o avanço das inteligências artificiais, você tem na sua palma da mão um professor pronto para te ajudar 24 horas por dia. Você pode pedir para ele te ensinar 5 frases novas em contextos diferentes. Por exemplo, me ensine 5 frases para uma viagem. Ou você pode também pedir para ele corrigir a sua pronúncia. Você pode também pedir para ele criar um plano de ensino aprimorado para você, um plano de estudo, e tudo isso você pode simplesmente conversando com a inteligência artificial que você mais conhece ou que você tem mais afinidade. No meu caso, eu gosto de usar bastante o ChatGPT porque eu acho ele de longe o mais inteligente das inteligências artificiais que existem atualmente. O aplicativo que me ajudou bastante foi o aplicativo Elsa Speak. Ele me ajudou a melhorar a minha pronúncia, porque ele ouve o que eu falo, com base no texto que aparece na tela. E aí, caso a minha pronúncia esteja errada, ele simplesmente me corrige, dizendo qual que é o som ou barulho que eu deveria fazer para alcançar aquela palavra. Agora que eu te ensinei tudo o que você precisa para aprender inglês de forma 3 vezes mais rápido, eu quero saber, quando que você vai começar? Lembre-se, a fluência ele é um processo demorado, mas que sim funciona e você precisa ter prática. No mais, seja limitado.